Saudações digitais, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso. Essa é a terceira aula de Python. Nas aulas passadas, nós fizemos a introdução de Python, apresentamos como criar variáveis, diferentes tipos de variáveis, os comandos de entrada, os comandos de saída, alguns comandos específicos para formatação da saída através do comando print. Especificamente na aula passada falamos sobre os comandos de repetição, apresentamos os dois principais comandos, que é o for e o while. E essa aula vamos continuar no conteúdo, em relação aos comandos básicos de Python, falando sobre os comandos de seleção. Então, na aula passada nós falamos sobre os comandos de repetição, o for e o while, a diferença entre eles, e inevitavelmente esses comandos, ao desenvolver algoritmos mais complexos, a gente vai estar mesclando o uso deles. Ora, a gente precisa fazer repetições para resolver um determinado problema que tem uma situação rotineira, e ora utilizando comandos de seleção. Interessante que nós vimos na aula passada que inevitavelmente algumas vezes a gente precisa fazer a seleção dentro de um comando de repetição. Então são dois assuntos que estão extremamente associados um com o outro. Então, especificamente, a aula de hoje nós vamos falar sobre os comandos de seleção e trabalhar também com ampliar o nosso conhecimento para manipular strings. Hoje nós vamos falar sobre uma característica da linguagem Python que a gente tem para trabalhar com a indexação de strings. Strings são cadeias de caracteres, mas é normal que a gente fale a partir de agora apenas strings por questão de redução, e também é um termo mais comum na programação. E lembrando que todo esse código que estão nos slides, que estão presentes nesse vídeo, que eu farei a explicação, estão disponíveis para vocês, para copiar, colar e estudar, no nosso notebook. E eu coloquei o link na aula passada e estou novamente deixando disponível o link para vocês poder acessar, tá bom? Sugiro assistir a aula primeiramente e depois abrir o notebook e rever os tópicos da aula, e utilizando o notebook de vocês repetir, e ter o sentimento dos comandos, ou seja, refaça os comandos, digite os comandos, aí nesse caso não copie, não cole, digite, olhe, memorize, digite, veja o efeito, o resultado e brinque, modifique, altere, Dessa maneira vocês vão reforçando o conhecimento. Então aqui nós temos o nosso primeiro exemplo, que nós temos uma variável, idade, que foi atribuído a ela o valor de 18, então é um valor fixo. E nós temos o teste, Esse teste é feito com o comando if, na linha 3, está destacado em violeta, acredito, violeta ali uma cor, o if, que if traduzindo diretamente para o português é o se. E então a gente tem o comando if, é o se, e a gente tem a sentença lógica. Nesse caso, uma sentença bem simples, apenas um teste verificando se a idade é maior ou igual a 18. Se sim, então, veja que no Python não precisa escrever a palavra então, como a gente viu no algoritmo, tinha se, a sentença lógica, e no final então.
Veja que no Python não há necessidade de escrever a palavra então. Porém, a gente finaliza, né, o comando if, né, com dois pontos. Veja que aquele dois pontos, né, tá, tem a semântica, o significado de, ok, ali acabou a nossa sentença. Né? Então, o que tiver, a linha que tiver, ela tem que estar, a linha abaixo, né, a linha que vai pertencer ao comando if, ao bloco do if, ao bloco da, da situação que se a idade for maior ou igual a 18. Se a idade for maior ou igual a 18, o que a gente quer fazer? Nesse caso, apenas escrever, né, na tela uma mensagem informando que é maior de idade. Né? Então, é fazendo uma alusão a uma idade da pessoa. Então, se a idade é maior ou igual a 18, ela é maior de idade. Então veja que dentro do if, eu expliquei isso na aula passada, né? No Python a gente não tem os comandos de início, fim, né? Que em muitas linguagens é o begin, end, né? Que begin é início, end é fim. E outras linguagens é muito comum o abre chaves e fecha chaves para representar respectivamente o begin e o end, o início e o fim. Em Python a gente não tem isso. É interessante porque não há necessidade de digitar comandos, né, para indicar o início e o fim de um bloco. Porém, você tem que respeitar a indentação. Então, é por isso que, se vocês repararem na linha 4, o comando print está alinhado, indentado, né? Um tab para a direita. Né? Então, se vocês repararem, o print ele está deslocado à direita. Isso significa que o comando print está dentro do if, ou seja, esse print só vai ser executado caso a sentença idade maior ou igual a 18 for true. Na linha 5 a gente não tem lá nada, então eu deixei isso de propósito, porque em Python você pode colocar linhas sem nenhum comando. O que vai acontecer é que o interpretador vai ignorar, né? Vai ignorar essa linha, ele não tem nada para executar, então ele vai para a linha a seguir. A linha a seguir é print fim do programa, né? Então ele vai escrever fim do programa. Veja que a linha 6, essa linha, ela não está dentro do if, né? Ela está fora do if, então ela não pertence à cláusula do if, né? ao bloco lógico do if. Né? Aí no caso, nós não estamos vendo o fim do programa na tela, porque na hora de eu copiar e colar eu acabei excluindo essa mensagem. Se vocês executarem esse código, vocês vão perceber que no final ele vai escrever maior de idade e depois vai escrever a mensagem fim do programa. Agora nós temos o exemplo do if-else, né, que seria em algoritmos ao nosso comando, né, se não. Né? O if significa se, o else significa se não. Então essa é uma estrutura lógica em que você tem dois blocos, que esse bloco do if vai ser executado ou o do else, jamais os dois ao mesmo tempo, né? Jamais os dois, nem que seja de forma sequencial. Logicamente, ou vai ser executado o comando da linha 4 ou o comando da linha 6. Jamais o 4 e depois o 6, né? Porque aí a gente tem uma divisão lógica. Então, se a idade for maior ou igual a 18, ele vai escrever print maior de idade. Se não, vai escrever menor de idade. Então, nesse caso, se vocês repararem na linha 1, a idade foi criada e atribuído o valor 15. Então, idade vale 15. A idade é uma variável que armazena o valor 15. Dando sequência na execução do nosso programa, ele vai fazer, né? A linha 2 não tem nada, então o interpretador vai direto para a linha 3. Ele vai fazer o teste. Se a idade for maior ou igual a 18, então ele vai substituir idade por 15, porque a variável idade vale 15. Ele vai verificar. 15 é maior do que 18? Falso. Se ele é falso, ele não entra dentro do if, porque o if só vai entrar se for verdade. Então ele vai entrar aonde? No else. Né? Então
O else vai entrar quando a sentença não for verdadeira, né? E é o que a gente tecnicamente fala que elas são mutuamente exclusivas, ou seja, ou é um ou é o outro. Nesse caso, não tem como uma idade ser maior do que 18 e ao mesmo tempo menor do que 18, né? Não tem como ela ser maior ou igual a 18 e menor igual a 18. É impossível. Então o 15 ele é menor do que 18, logo ele vai entrar no else, vai escrever, né, print menor de idade, essa mensagem vai ser escrita para o usuário, né, vai ser impressa, e depois, se vocês repararem na linha 8, o print ele está no mesmo alinhamento do if e do else. Logo, esse print vai ser executado após a execução do if ou a execução do else, né? Do bloco dentro do if ou bloco dentro do else. Um dos dois que vai ser impresso, né? Nesse caso, como é 15, sabemos que ele vai entrar no else, vai escrever menor de idade, depois a linha 7 não tem nada, depois ele vai para a linha 8, o interpretador, né? Ele vai escrever o fim do programa na tela e como resultado da execução dessa célula, né, a gente vai ter essas duas mensagens na tela, menor de idade e fim do programa. E por fim, em relação aos comandos de seleção, nós temos essa outra estrutura. Então, em Python, para poder fazer as seleções lógicas, né, para a gente poder fazer os desvios lógicos, a gente utiliza o if, né? Aí nós vimos que a gente pode utilizar o if sozinho, o if else sozinho, ou também existe esse comando que a gente utiliza em conjunto, que é o elif, né? Elif, né? Ele a gente utiliza ele quando a gente quer continuar uma seleção lógica, fazer vários testes, né? A gente a leitura dela em português seria assim, ó. Então a gente, nesse exemplo, na linha 1, a gente cria uma variável chamada número 1 com valor 3. Depois a gente cria uma outra variável que é o número 2, também com valor 3. Então perceba que nesse momento a gente tem duas variáveis diferentes, mas o conteúdo delas é igual, né? É o valor 3. Então a gente tem um teste, ó lá. Se, na linha 4, se número 1 é maior do que número 2, se isso for verdade, ele vai escrever na tela: o número 1 é maior do que o número 2. Se não, se, então esse if é um acrônimo para se não, então se não, quer dizer, se o if na linha 4 não for verdade, ele vai testar o 6. Se não, se, então ele vai fazer um outro teste. Se número 1 é menor do que número 2, se isso for verdade, né, ele vai escrever na tela: número 1 é menor do que número 2. Se não, então esse último else é se nenhuma condição anterior for verdade. Então, se na linha 4 não for verdade, se na linha 6 não for verdade, então, else, então, o que nos sobra fazer é escrever número 1 é igual ao número 2. Depois, na linha 10 não tem nada, então a linha 11 a gente tem um comando que vai escrever na tela fim do programa. Veja que a linha 11 ela vai ser executada de todo jeito. Independente do número 1 e do número 2, a linha 11 vai ser executada. Por quê? Porque ela está alinhada ao abaixo do if, do else, né? Então esse comando vai ser executado. O que não vai ser executado simultaneamente ou sequencialmente são os comandos da linha 5, da linha 7 ou da linha 9. Isso jamais. Então, a gente a gente está construindo aí, né, uma solução que ele vai ou executar a linha 5, ou a linha 7, ou a linha 9. Né? É o que eu comentei anteriormente, que a gente fala tecnicamente isso é mutuamente exclusivo. É mútuo, né? Mútuo, ou seja, é um ou é o outro exclusivo, né? Em outras palavras, é uma dessas três linhas que vão ser executadas. Uma delas. E qual que vai ser executada vai depender do valor do número 1 e do número 2, né? Então,
Então, nesse caso, o número 1 e o número 2, eles têm o mesmo valor. Veja que esse número 1, número 2, poderia ser produzido através de um cálculo, poderia ser inserido pelo usuário. Então, imagina que o usuário vai informar a variável do número 1, o usuário vai informar a variável do número 2. Então, você não sabe qual o conteúdo que o número 1 e o número 2 têm. As variáveis são umas incógnitas, né? Como em matemática, se tem a variável x, a variável y, a variável z. Veja que em matemática a gente até fala variável. Por quê? Porque o conteúdo vai variar. Depende, né? Depende, no caso aí, se a gente utilizar uma entrada de dados, vai depender do que o usuário vai informar. Você não sabe, mas você pode detectar. Você tem uma lógica que você pode descobrir se a variável número 1 é maior do que o número 2, ou é igual, ou é menor. Então veja que aí você vai criar uma estrutura lógica de testes utilizando os comandos que vocês têm para poder fazer a seleção. Então esse é um exemplo, né? Então, repetindo, a linha 4, você vai fazer o teste. Número 1 é maior do que 2? Se isso for verdade, lógico que o número 1 é maior do que 2. Se não, se o número 1 for menor do que o número 2, lógico, então o número 1 é menor do que o número 2. Você vai escrever isso na tela. Se não, ora, se um número não é menor do que o outro, ele não é maior, o que o resta? Ele ser igual. Então a linha 4, ou desculpa, a linha 9 vai imprimir justamente que o número é igual. E aí vocês podem criar, dependendo do que vocês querem resolver, né, lógicas mais complexas, mais elaboradas. Veja que vocês vão criar essa lógica para resolver um determinado problema. Então, o uso depende da solução adotada que vocês vão ter, né? Eu poderia, por exemplo, vocês poderiam resolver o mesmo problema. Qual que é o problema que a gente está resolvendo? A gente está querendo saber se um número é igual, maior ou menor do que o outro. Vocês poderiam ter criado uma estrutura diferente. Por exemplo, vocês poderiam testar na linha 4, o número 1 é igual ao número 2, você fazer o teste da igualdade ali no início. Se o número 1 não é igual ao número 2, então aí você poderia fazer o teste, o número 1 é maior do que o número 2, se for, o número 1 é maior do que 2. Se não, ora, se o número não é igual, não é maior, o que sobra? Ser menor. Então veja que essa estrutura vocês poderiam escrever diferente. É importante entender como esse comando funciona, as variações dele e aí adaptar ao problema que vocês têm que resolver, tá bom? E com isso, nós finalizamos os comandos de seleção em Python, né? Que é o if-else e o else, né? São os três tipos. O if, o que é o else, né? Que seria se não, se, e o se não. Mas voltando a um conteúdo que a gente trabalhou na primeira aula, se eu não estou enganado, é trabalhar com o string, né? Em vários momentos, nós queremos formatar um texto para ser apresentado ou manipular um texto. Então, é importante a gente notar que as strings, né, ou cadeias de caracteres, elas são uma sequência de caracteres, por isso que o nome fala cadeia de caracteres, ou seja, é uma sequência de caracteres, né? Um nome qualquer é uma sequência de caracteres. E sendo uma sequência, elas têm uma posição. E essas posições são numericamente indexadas. Então agora eu vou mostrar para vocês como a gente indexar essas strings. Então, para isso, só para poder facilitar e também mostrar um recurso que a gente tem, nesse fragmento, aí, nessa célula, né, na linha 1, nós temos aí uma variável chamada número inteiro, e essa variável vai receber o valor numérico 1, 2, 3, 4, ou seja, o número 1234. Veja que não está entre aspas. Então essa variável número inteiro é uma variável inteira, né? Então é uma variável que a gente pode fazer manipulações matemáticas, somar, subtrair, dividir e tudo mais que a gente faz com os números. Mas um número também a gente pode converter para string.
Porque em aulas passadas eu mostrei para vocês o contrário. A gente tem uma string e converter para inteiro e converter para float. Agora eu quero mostrar o processo ao contrário. Eu tenho um número, mas eu quero converter esse número para uma string. Por algum motivo a gente pode querer transformar um número para letras, né? Então essa é a função str, né? Que str é uma função que ela vem de string. Na linha 2 a gente tem lá uma função str. Como toda função, a gente abre e fecha parênteses. Sempre que a gente vai utilizar uma função, a gente abre e fecha parênteses. E dentro desse abre e fecha parênteses, a gente passa a variável que a gente quer transformar. Então, a linha 2, o que nós estamos fazendo? Transformando número inteiro para uma string. Então, agora, número string é uma variável literal, ou seja, uma variável, uma string, uma cadeia de caracteres que o conteúdo dela vai ser 1, 2, 3, 4. Então, uma vez que ela é cadeia de caracteres, eu posso indexar todas as posições. E na linha 4 e na linha 6, a linha 4, linha 5 e a linha 6, eu estou imprimindo, né, imprimindo os caracteres na posição 0, na posição 1 e na posição 2. Então, se vocês repararem, bom, primeira coisa que vai chamar a atenção, uma string ela é indexada inicialmente pelo valor 0. Lá em algoritmos a gente trabalhou com 1, né? O primeiro caractere de uma string é o 1, o segundo é 2, porque facilita, né, o aluno no início naturalmente trabalhar como o primeiro 1, o segundo 2, o terceiro 3. Mas existe uma razão para isso, depois eu explico para vocês, mas nas linguagens de programação isso é quase que universal. A primeira posição de uma cadeia, né, de caracteres é indexar por 0. Então, se vocês repararem na linha 0, o que a gente está fazendo? A gente está imprimindo, ou seja, escrevendo na tela, número string, só que a gente está utilizando agora um símbolo que é colchetes. O colchetes vai permitir indexar, ou seja, acessar um único caractere dessa palavra. Então, o 0 é o primeiro, e é por isso que ao imprimir a linha 4, ao imprimir, né, esse número string, abre colchete, 0 fecha colchete, ele vai imprimir o quê? O valor 1, é o primeiro número que está na tela, o valor 1. E o segundo 1, né, na linha 5, vai imprimir o número 2, o número 6, a linha 6 vai imprimir o 2, né, que é a posição 2. E quem que é a posição 2? É o número 3. Então, na posição 0 a gente tem o valor 1, na posição 1 a gente tem o valor 2, na posição 3, e assim por diante, né? E tem uma outra função interessante que é o len, né? O len é uma função que vem de length, em inglês, e que representa comprimento. Então, essa função len vai retornar o tamanho, né? A quantidade de caracteres de uma string. Então, como essa string tem o caractere 1, 2, 3, 4, então são 4. Então, é por isso que a última saída dessa nossa célula, né, desse nosso código aí, é o valor 4, né? Esse 4 aí vem do tamanho da nossa string, que é 4 caracteres, que é o caractere 1, 2, 3 e 4. Para tornar mais claro a parte de indexação de strings, veja esse exemplo aí no canto esquerdo superior. Nós temos a palavra Python, né? Nós podemos indexar uma cadeia de caractere de duas maneiras. A tradicional e a mais simples é através do valor inteiro, né? Crescente 0, 1, 2, 3, 4, 5, que nesse caso 5 seria o nosso limite máximo, né? Então veja que a letra P
né? Acima dela a gente tem o número 0, o Y1, o T2, o H3, o O4 e o N5, né? Uma palavra de tamanho 6, né? Sua palavra tem 6 caracteres. Essa é uma forma de indexar qualquer letra dentro da nossa palavra. Mas também a gente pode indexar utilizando valores negativos. Então, por que é interessante o valor negativo? O valor negativo é interessante porque sempre a última letra de uma palavra qualquer ela é indexada com -1. Então, nesse caso, o -1 é a letra N, -2 é o O, -3 o H, o -4 T, o -5 o Y e o -6 P, né? Então, por exemplo, uma palavra qualquer, nós sabemos que o 0, né, a posição 0 é o início e também sabemos que o -1 é o fim, né? Então, aí no lado direito, né, no canto inferior, temos um código, né, para poder mostrar isso para vocês. Então, tem uma letra, né, uma variável chamada linguagem, o qual tem um valor Python atribuído, né, simulando essa ilustração acima. E temos na linha 2 a escrita, né, de um teste lógico, né, aonde que a gente tem ali linguagem na posição 0, né, que a linguagem na posição 0 é o quê? É o P. É igual, né, a linguagem na posição -6. Então, linguagem na posição -6, nós sabemos que é a primeira letra também, né? Se a gente olhar na ilustração, a gente vai ver que 0 e -6 se referem à mesma letra. Na linha de baixo, a gente tem linguagem na posição -1, que a gente sabe que é a última letra, né? Que é a letra N, e é igual à linguagem na posição 5, né? Que a posição 5 é a posição, né, referente à última letra, a letra N, que coincidentemente, né, é igual, né? Coincidentemente não, são na verdade a mesma letra, só que a gente está referenciando elas de forma diferente. Então são os recursos que a gente tem em Python para referenciar ou indexar uma string, né? Normalmente, a gente vai indexar utilizando o que é o mais simples, né? Que é o valor positivo inteiro, 0, 1, 2, 3, 4. Mas esse -1 a gente geralmente utiliza para saber a última letra, porque a última letra de uma palavra qualquer a gente consegue obter com o valor -1, né? Uma outra cuidado, né? Um cuidado que geralmente o aluno iniciante ele se equivoca é, por exemplo, quando eu falo linguagem, né? Qual a primeira letra da variável linguagem, né? Não é L, tá bom? Porque aí é uma variável. Quando o Python for interpretar, né, no tempo de execução, essa linguagem é uma variável. Então ele vai substituir essa variável pelo valor dela. E o valor dela foi atribuído à palavra Python. Então no tempo de execução, essa variável vai ser substituída pelo conteúdo dela. E aí ele está perguntando no caso 0, né? Qual o primeiro caractere do conteúdo da variável linguagem, dessa maneira que a linguagem vai interpretar esse comando. Aqui nós temos um outro exemplo interessante, que eu coloquei só para vocês tomarem cuidado, que a letra maiúscula e a letra minúscula é diferente, tá? Então, quando você compara ali, né, na print, né, a letra A é igual à letra A, as duas maiúsculas. Veja que a saída true, né? Porque ali a gente tem uma expressão lógica, né, um teste lógico. Então, o A maiúsculo é igual ao A maiúsculo. Perfeito, true, verdade. Agora, nesse segundo print, a gente tem uma mudança, né? A letra A maiúscula é igual à letra A minúsculo, né? Por isso que ele escreveu falso, né? Então, toma cuidado na hora de for comparar as palavras, que existe uma diferença entre maiúsculo e minúsculo. Nesse exemplo, temos uma característica interessante ao manipular com strings,
É que dado que uma string é uma cadeia de caractere, então a gente pode utilizar comandos de repetição para percorrer essa variável. Então na linha 1 a gente tem uma variável que eu dei o nome número string, né? É um nome esdrúxulo, né? Um nome meio sem um nome qualquer, né? Que na verdade não é um número, né? Aí foi, confessando aqui, foi o copiar-colar, né? Eu copiei, colei e a variável ficou com o mesmo nome, né? Que não faz muito sentido, mas ignorem esse nome não muito bem dado a essa variável. Mas aí a gente tem, entre aspas, a letra A, B, C, D, E. Então o número string vai receber o conteúdo A, B, C, D, E. A segunda linha, a gente tem o tamanho dessa string, né? Então, se a gente contar A, B, C, D, E, são 5, né? Então, como descobrir o tamanho de uma string? Aí a gente tem essa função len, né? Que len, eu já comentei com vocês, vem do inglês length, que é igual a comprimento, né? Então, comprimento. E isso ajuda a memorizar, né? Então, como toda função, a gente abre, fecha parêntese e passa um parâmetro, que nesse caso o parâmetro é número string. Então, len vai retornar quantos caracteres tem essa variável, que nós já sabemos que é 5. Então, número string, tamanho, em tempo de execução, vai receber o valor 5, né? E aí, na linha 4, a gente tem um comando de repetição que nós já estudamos, que é o for. Aí a gente tem uma variável que ela é criada no momento que esse comando for executado, né? Quando essa linha for executada, que é posição in range número string tamanho. Que número string tamanho é o quê? É um valor numérico que é o tamanho da nossa string, que é 5. Então, posição vai variar, né? Em cada repetição, ela vai ser incrementada uma unidade que inicialmente a gente sabe começa com 0 e vai até o valor 5, né? Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. O quinto ele não entra, tá? Então é uma característica do for. Quando ela atinge o valor máximo, né, ele não executa. Então ele na verdade vai imprimir na tela o A, porque o A está na posição 0. Depois ele vai imprimir o B, porque o B está na posição 1. C, D, e finaliza. Então, o que esse comando aí está mostrando para a gente, que a gente pode, a gente chama interar, né? Interar, quer dizer, percorrer. A gente vai interar uma variável através de um comando for, né? Veja que se vocês substituírem essa palavra A, B, C, D, E por uma palavra qualquer, né? Qualquer que seja a palavra, ou essa palavra pode ser uma entrada de dados do usuário, que é uma incógnita, né? A gente não sabe que o usuário vai informar. Esse for vai percorrer essa palavra independente do tamanho dela e seja qual palavra for. Esse exemplo mostra uma outra funcionalidade da linguagem Python, na verdade uma facilidade, que veja que no exemplo anterior, do slide anterior, a gente foi obtendo um caractere de uma palavra utilizando o sistema de indexação. Então a gente criou uma variável que inicialmente era 0, depois era 1, depois era 2, depois era 3, e através desse número obtendo o caractere de uma palavra através daquela sintaxe de indexação. Mas o for ele tem uma certa inteligência, né? Então eu vou colocar essa inteligência em muitas aspas, mas ele tem uma funcionalidade que ele permite automaticamente atribuir a uma variável, interar uma string, né? Então ele vai percorrer uma string, atribuindo a uma variável em cada repetição uma letra da palavra. Então, por exemplo, aí na linha 1 a gente tem uma variável chamada texto, agora eu dei um nome mais sugestivo, né? É texto, que vai receber a palavra Python. Na linha 3 a gente tem for, letra, então essa letra é uma variável que vai ser criada nesse momento.
em texto, né? Dentro do texto. Então, o que o for vai fazer automaticamente? Ele vai, na primeira vez, pegar a letra P. Então, ele vai entrar, a gente vai entrar dentro do for, ele vai imprimir essa letra P. Como é um comando de repetição, ele vai voltar para a linha 3 e vai pegar a segunda letra, Y. Vai escrever a letra Y, vai voltar para a linha 3, né? Porque é um comando de repetição. E ele vai fazer isso até o final da palavra. Ele vai pegar o P, o Y, o T, o H, o O, o N. Tem mais letra? Não. Então ele vai sair do for e vai continuar a executar as instruções abaixo do for, que no nosso caso não tem nada, e aí o programa vai ser finalizado. Se não tem nada para fazer, finalizado ele vai ser. Então veja que a sequência visual da execução desse programa é o que a gente tem aí abaixo, né? P, Y, T, H, O, N, cada letra numa linha, né? Lembrando que o print, ele imprime uma mensagem e aí ele desloca, né, para a próxima linha, né? Então ele vai dando automaticamente um enter, né? Só uma curiosidade, a gente pode alterar esse comportamento do print para ele não pular uma linha. E aí é esse parâmetro, repare, na linha 4, a gente tem um parâmetro que é end, né? End é fim, né? Então a gente coloca end igual entre aspas duplas, um caractere, né? Veja que o print normalmente ele tem um end barra n. Nós vimos em aulas passadas que o barra n é um coringa que faz automaticamente o print pular de linha. Então, se a gente substituísse esse tracinho por barra n, ele iria funcionar normalmente. Só como que esse é o funcionamento padrão, então a gente não precisa colocar barra n. Mas a gente pode colocar um caractere qualquer. Por exemplo, eu coloquei só um traço para vocês verem o efeito visual disso. Então, o print vai imprimir a letra P e vai finalizar, agora, em vez de pular uma linha, né, com barra N, ele vai escrever um tracinho. E aí ele vai voltar e escrever a próxima letra, Y. Vai finalizar com um tracinho. Pega a próxima letra, T, tracinho, H, tracinho, O, tracinho, N, tracinho, e finalizou, né? Não tem mais nada para imprimir. E aí, veja a diferença, né? O efeito visual, que aqui é mais uma preocupação que visual, né? Qual que é a diferença agora? Que ele não pulou a linha. Então, por algum motivo, a gente pode querer dar vários prints, né? Escrever várias mensagens na tela, mas sem pular a linha. Isso é um recurso que a gente pode fazer. Bom, e com isso nós finalizamos o conteúdo de Python. Mas para a gente poder fazer um fechamento, eu vou deixar esse exercício para vocês. É um exercício que está presente na lista 1. Espero que tenham feito. E aí nesse exercício agora a gente vai só que implementar em Python, né? Então faça um programa para simular a brincadeira do jogo do Plim. Relembrando que esse exercício nós fizemos na lista de exercícios de algoritmos. O jogo do Plim é um jogo que o programa vai ler um número máximo e ele vai imprimir de 1 até esse valor máximo. Porém, todos os múltiplos de 4 ou o número terminado com 4, ele vai escrever Plim na tela e os outros números ele vai escrevê-los normalmente. Então, aí do lado direito, a gente tem o exemplo da execução desse programa, né? Digite o número máximo para o jogo do Plim. Aí foi informado o número 40. Então, ele vai imprimir de 1 até 40. Então, ele vai escrever na tela o número de 1 até 40. Porém, nos múltiplos de 4, ou finalizado com 4, ele vai escrever a palavra Plim. Então, veja aí, após a execução desse programa, a gente vai ter na tela ali, ó, o número 1, número 2, número 3, a palavra Plim. Por quê? Porque o 4 é múltiplo de 4 e também finaliza com 4. 5, 6, 7, 8. Né? 8 é múltiplo de 4. 9, 10, 11, 12. 12 é múltiplo de 4. Então, ele vai seguir aí até o número 40. O código está no próximo slide, mas eu gostaria que vocês, nesse momento, dessem um pause no vídeo e
implementasse essa solução. Relembre, se está com alguma dificuldade, reveja as aulas anteriores, né? Para elucidar como vai resolver esse problema. Esse problema não vai exigir nada além do que foi explicado para vocês, foi apresentado, então você já tem todo o ferramentário, todo o conhecimento para resolver esse problema, é um problema básico, simples, mas claro que no início a gente tem uma certa dificuldade de realmente, né, implementar ali mesmo algo que não é tão complexo, mas pelo processo de familiarização. Então é altamente recomendável que vocês tentem resolver, né? Não vá diretamente para a solução. E aquela didática que eu sempre falo para vocês, chama o colega, em vez de ver a solução do colega, tenta fazer em conjunto, né? Tirar a sua dúvida. É importante você entender aonde que vocês não estão conseguindo fazer, até onde que vai, onde que está o problema. Porque algumas vezes o problema não está em fazer tudo, mas o problema está em um determinado ponto. E daquele ponto vocês conseguiriam andar sozinho. Então é interessante, com 1, 2 colegas tenta resolver e depois do esforço de tentar resolver, se conseguir, parabéns, se não conseguir, aí sim olha o código para ver aonde que vocês, detectar onde que vocês estavam com a dúvida e qualquer problema, né, ainda se manter a dificuldade, aí coloquem no fórum, vou criar um fórum específico para Python, porque a nossa próximo conteúdo vai ser ali uma lista, né, de exercícios, e aí nessa lista de exercícios no fórum vocês coloquem as dúvidas de vocês, tá bom? Então, dá um pause, tenta resolver e depois dá o play. Bom, espero que tenham conseguido. Aqui é a solução, veja que é um algoritmo, né, simples, porém ele utiliza tudo aquilo que nós aprendemos. A necessidade de uma entrada, uma necessidade de saída, tem comando de repetição, tem comando de seleção. Então, na linha 1, nós temos ali a entrada de dados, né, o número máximo. Né? É uma variável que o conteúdo dele vai ser em consequência do que o usuário vai informar, por isso que tem esse comando input, que é um comando que vai gerar uma pergunta para o usuário. Né? E aí tem a mensagem, digite o número máximo. Nós sabemos que o input, né, ele vai retornar uma string, porém o número máximo ele tem que ser um valor inteiro, por isso que o input está dentro de uma função int. Vocês poderiam ter feito isso separado, tá? Vocês poderiam ter criado uma variável que recebe o valor do input e depois utilizar essa variável dentro do int para transformar essa palavra, essa string, para um valor inteiro. Mas aí eu quis aproveitar e mostrar para vocês essa possibilidade. Vocês podem concatenar, quer dizer, adicionar uma função dentro de uma função. Então esse input vai retornar uma string, essa string vai ser fornecida ao int e o int vai retornar um valor inteiro para essa variável número máximo. Então, o problema está bem claro. Nós vamos variar de 1 até o número máximo. Então, eu comecei range 1 até número máximo. Mais 1. Por que o número máximo mais 1? Porque o range, ele vai, por exemplo, se você passar 5, ele vai 0, 1, 2, 3, 4. Ele não vai chegar no 5. Então, se eu passasse o valor 10, ele ia fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele não ia chegar no 10. Porque, se vocês pensarem, de 0 até 9 são 10 elementos. Então, como eu quero que chegue até o número máximo, né, então eu vou adicionar o número máximo mais 1. E no range a gente pode dizer qual o valor inicial, que é o primeiro parâmetro. Então, coloquei o valor 1 aí, 1, número máximo mais 1. Depois a gente faz o teste para ver se o número ele é múltiplo de 4. O número ele é múltiplo de 4 se a gente dividir ele por 4 e o resto for 0. Então, justamente aí a gente vai utilizar esse recurso que a gente aprendeu em aulas passadas, que é o símbolo do módulo. O símbolo do módulo retorna o resto de uma divisão. Então, isso aí, ó, número resto da divisão por 4 igual a 0, então a gente sabe que o múltiplo ele é múltiplo de
de 4, beleza. Aí vai escrever plim. Ou, porque o número não pode ser múltiplo de 4, mas mesmo assim a gente quer que escreva plim na tela. Então, eu faço o teste. Se o final desse número for 4, e aí o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse número, str vai transformar o número para uma string, e o -1 vai pegar a última posição daquele número. Né? Então, se por exemplo, se o número for 14, 14 não é múltiplo de 4, mas ele termina com 4. Então, se eu pegar o número 14, converter para uma string e pegar a última letra desse número, vai estar o valor 4. Então, por isso que eu estou utilizando ou. Ou ele é múltiplo de 4, ou ele termina com 4. Nesses dois casos, a gente tem verdadeiro. E aí é por isso que tem um print plim. Se não, né, se ele não for múltiplo de 4, ou se ele não terminar com 4, ele vai entrar dentro do bloco do else, que vai escrever print um número. E aí a gente tem a solução desse problema. E com isso a gente chega no final dessa aula e deixo aqui uma atividade para vocês, que é refazer a nossa lista 1, né, a primeira lista de algoritmos, né, acho que, se eu não estiver enganado, é uma lista com 20 exercícios, e vocês adaptar, né, o que vocês fizerem em algoritmo e transpor para Python. Né? Cria um notebook e vai respondendo dentro do notebook sequencialmente todos os exercícios, tá bom? Bom exercício, bom trabalho para vocês e a gente se vê na próxima aula.